Olá, graça e paz da parte de Jesus. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do não julgueis, né? Que está muito na moda aí. Você confronta o pecado de alguém, o erro de alguma pessoa, e a primeira palavra que ela diz é não me julgue, né? Eu posso fazer o que eu quero, posso viver a vida que eu quero e ninguém tem o direito de me julgar. E foi Jesus quem disse isso. E eu gostaria de, nesse vídeo, mostrar que não é bem assim que funciona essa questão. Primeiro, porque quando Jesus falou sobre não julgar, um pouco mais à frente ele vai dizer assim, mas quando você não tem uma trave no seu olho, você pode cuidar em tirar o argueiro do olho de alguém. Peraí, você não pode julgar, mas quando você já não tem uma trave no seu olho, você pode ir e tirar o argueiro que está no olho de outra pessoa? Então a gente precisa entender o que Cristo de fato quis dizer. Algumas coisas são importantes falar antes da gente entrar de fato no assunto. Primeiro, é que a gente precisa entender que a repreensão é algo bíblico. A repreensão é algo que um verdadeiro cristão vai fazer com o outro. O próprio Jesus disse assim: se seu irmão pecar contra ti, vai até ele e o repreenda. Não se arrependeu? Chama duas testemunhas. Não se arrependeu? Leva diante da igreja. Então a repreensão é bíblica. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 5 e capítulo 6, você vai ver que houve um escândalo na igreja de Corinto, houve um pecado ali, e o apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim para os irmãos: vocês deveriam ter tirado do meio de vocês o camarada que cometeu tal pecado, porque ele acabou tendo relação lá com a mulher do seu pai. Ou seja, ele deveria ter sido tirado da igreja. Mas hoje em dia a gente falaria o quê? Não pode julgar. Não pode julgar, porque é o sentimento do cara, é a vontade do cara, você não estava na situação. E a gente acaba romantizando o pecado e deixando de lado aquilo que é bíblico, que é a repreensão daquele que está em pecado. Então, o que nós entendemos, segundo o texto sagrado, e o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios capítulo 5 e 6, é que a igreja tem o direito de julgar as questões dela, de julgar as questões internas da igreja. A gente não precisa ir até o juiz, a gente não precisa chamar um advogado, a própria igreja resolve as suas questões, correto? O que de fato o texto de Mateus capítulo 7, que é onde está escrito não julgueis, está dizendo é o seguinte: quando você julga, você abre margem para ser julgado. Quando você fala, você abre margem para que falem de você. O próprio Jesus disse isso. Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que vocês julgares, julgarão a vós. E outra coisa, é importante frisar que julgamento no sentido pecaminoso, é quando eu, sem conhecer a causa, estou apontando alguém. Mas quando uma pessoa comete um pecado, quando a pessoa está no erro, e eu como cristão sei, eu tenho o direito e a obrigação de chegar até ele e o repreender. Ok? Então, se você não é um hipócrita, se você não é alguém que está com uma trave no seu olho, você pode sim em ajudar um irmão a reconhecer seu erro e a mudar a sua conduta. Você pode retirar o argueiro que está no olho de alguma pessoa. Então leia com cuidado aí Mateus capítulo de número 7. É certo sim que a gente deve tomar cuidado com os nossos julgamentos, não podemos ser precipitados, mas isso não é uma desculpa para não aceitar repreensão e também para não repreender. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e que Deus te abençoe em nome de Jesus.